Antes de orarmos, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado. Senhor, obrigado, porque tens me ajudado, tens me fortalecido, tenho, ó Deus, meu Pai, me auxiliado grandemente em todo o tempo, para que caminhe eu, não mais segundo os impulsos da minha vida, ó Deus, terrena, temporal, mas segundo, ó Deus, as orientações do mundo invisível, sobrenatural, divino de Deus. Querido e eterno, soberano Deus, tenho eu sentido em minha alma, em meu corpo, em meu espírito, a responsabilidade, ó Deus, de fazer uma vida, não segundo o que assim, ó Deus, inclinada a minha carne cobiça de noite e de dia, mas fazer uma vida consoante aos desejos sagrados, divinos e eternos de Deus. Por isso, Senhor, na caminhada da salvação, neste dia de hoje, eu busco a oportunidade concedida, ó Deus, pelo teu onipotente poder. O sol nasceu, o sol para todos. Todavia, nem todos os homens alcançam a sombra para que ali possam descansar. Por isso, anima-me, ó Deus, em meio à realidade divina, sagrada, ó Deus onipotente, transferida nas entrelinhas da palavra de Deus para todo aquele que crê e confia no Senhor. E assim, Senhor, eu desejo, nesse momento de oração, adentrar, meu Deus, não apenas a alcançar as escadarias que me levarão aos altos céus, mas alcançar também, ó Deus, os eternos portais que me farão, ó Deus, meu Pai, verdadeiramente um homem segundo a graça, ó Deus, conforme prevê a tua palavra, e assim oportuniza todos os homens, ó Deus, e mulheres a se tornarem, ó Deus, servos de Deus e, consequentemente, ó Deus, alcançarem a vida eterna. Obrigado, querido Deus. Obrigado, querido Salvador, porque diante da estrada da salvação, todos os homens são oportunizados para ouvir a palavra soberana de Deus e assim digerir e embarcar, cada um segundo a direção que o onipotente Espírito Santo de Deus dá em nossas mentes e corações. A palavra do Senhor, ela deixa, meu Deus, registrada que o homem deve buscar a Deus enquanto se pode achar. O que faço, meu Deus, nesta hora, diante das inúmeras dificuldades, é buscar ao Senhor, é entender, ó Deus, meu Pai, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Há um oráculo grandioso, ó Deus, que ressoa, ó Deus, sempre aos meus ouvidos e ao meu coração. A tua palavra diz que o Senhor haveria de cuidar da sua igreja em tempo oportuno, quando esteve aqui, ó Deus, meu Pai, manifesta em carne, mas também até os dias de hoje, em espírito e em verdade. Tua palavra, ó Deus, deixou registrada aos homens da antiguidade e até os demais do presente século. Então diz a Escritura: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Querido e amado Deus, obrigado, meu Pai, por estar nos ajudando, por abrir os nossos olhos e também, ó Deus, nos dando a devida direção. E assim eu glorifico a Deus, porque a palavra escriturada é: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor, tu tens trazido ao homem preciosidades, ó Deus, infinitas, ó Deus, e perpétuas. E aqui está um oráculo ao qual o próprio Salvador
nos dá a garantia que as portas do inferno, ó Deus, não irão prevalecer sobre a igreja de Deus. E assim, Senhor, rogo a Ti que esta oração se estenda aos meus amados, ó Deus, ouvintes desta oração. Se estenda aos companheiros e companheiras em Cristo Jesus, que ora estão atentos a ouvir a oração inspirada pelo onipotente Espírito Santo de Deus, ao qual temos, ó Deus, aos nossos olhos, ouvidos e corações, o objeto das portas. Temos, ó Deus e meu Pai, um momento de oração grandioso, onde todos os homens, ó Deus, que creem e confiam em Deus, vão, ó Deus eterno, caminhando e ruminando e purificando-se, ó Deus, pela palavra de Deus. Almejamos, ó Deus eterno, o desfazimento de todos os laços, ó Deus, de todas as algemas, correntes, ó Deus, e tudo quanto se dá diante da vida do homem. Todavia, não temos a capacidade humana de assim vencer, senão pela intervenção onipotente do Espírito Santo de Deus. O que trago hoje, ó Deus, ao meu coração e à minha alma é o grande desejo e a grande alegria de poder não apenas me desvencilhar das setas, das flechas do mal, ó Deus e meu Pai, mas como também auxiliar o meu irmão ouvinte, ó Deus, a minha irmã, ó Deus, serva de Deus, e o meu querido companheiro, servo de Cristo Jesus. Estamos numa guerra e precisamos, ó Deus e meu Pai, encontrar, ó Deus e meu Pai, uma saída para que todos nós venhamos, não mais, ó Deus e meu Pai, chutar em inúmeras direções o que seja possível. Não, Senhor, não precisamos arriscar. Precisamos, ó Deus e meu Pai, nos abrigar debaixo das mãos onipotentes de Deus. Inegavelmente, as portas, ó Deus e meu Pai, elas desejam prevalecer. Todavia, a palavra de Deus está dizendo bem claramente: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Obrigado, Deus, porque tenho provado, tenho, ó Deus, degustado, tenho, ó Deus, me deliciado espiritualmente na pessoa de Jesus Cristo. E temos visto, ó Deus, o quão grande é a eficácia da Tua divina, eterna e soberana palavra. A palavra do Senhor diz que é melhor comer um bocado seco do que assim enfrentar uma casa cheia de contendas. Senhor, um bocado seco, verdadeiramente, ele alcança o propósito de não se lastrear em obras malignas, como muitos dos homens têm assim se afeiçoado. É muito melhor verdadeiramente seguir os oráculos sagrados de Deus, pois que sei que as portas do inferno, elas não irão prevalecer sobre a igreja. A palavra do Senhor diz: primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Senhor, eu te engrandeço, exalto em todo o tempo, porque sei, ó Deus, que quando busco a justiça de Deus, estou naturalmente recebendo a aquiescência, a preservação, a guarda, ó Deus, e também o contínuo poder de ter a pessoa de Deus ao meu lado, visto que são inúmeras, ó Senhor amado, as Tuas promessas escrituradas na Tua palavra. Então, quando busco, ó Deus, estar fazendo em primeiro lugar a obra de Deus, é inequívoco, ó Deus, que eu tenho o Senhor ao meu lado. Todavia, quando procuro fazer a minha própria vontade, é óbvio, ó Deus, que o meu ego, a minha situação carnal, social, temporal, vai em busca, ó Deus, de alegria e felicidade. O risco é tremendo, porque vejo, ó Deus, que não faço assim a trazer a minha alma e o meu espírito a devida obediência a Deus. Então, quando eu me lanço
Em primeiro, buscai o reino de Deus e as suas demais coisas lhe serão acrescentadas. Estou no caminho da salvação em Cristo Jesus, porque busco, não para minha alma, ó Deus bendito e poderoso, coisas grandiosas, mas busco, ó Deus meu Pai, a onipotente vontade soberana de Deus, que assim se dá sobre cada ser vivente. E assim, Senhor, vou degustando com a devida sabedoria, com o devido entendimento, com a devida fé, a palavra do Senhor, em que diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Aqui estou eu, a Deus e meu Pai, para que em misericórdia e graça possa assim digerir toda a palavra sagrada de Deus. E eu sei, Senhor, que há uma promessa da Tua Escritura, que as portas do inferno, ela não prevalecerá sobre a igreja, sobre os santos homens, sobre, ó Deus, os ouvintes desta oração, sobre as santas mulheres, sobre aqueles que propagam, ó Deus, silenciosamente em seus corações, servirem a Deus em todo o tempo. Olha, Senhor, é muito melhor servir a Deus, ter que ir até o gasofilácio sagrado de Deus, apresentar as orações, viver em temor, em tremor, para que seja conhecido e conhecida diante de Deus como um homem santo e justo, como também uma mulher santa e justa diante de Deus. O que dá mais trabalho, naturalmente, é uma vida lançada sem compromisso com Deus. Por isso que ele diz na sua palavra: primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eis que estou aqui trazendo a minha contribuição humana, natural, pessoal. Desejo que fique registrado no livro da vida não apenas os meus esforços para que salve-se assim a minha própria vida, mas também que desejo, através desta oração, que outros irmãos, outros ouvintes, outras mulheres, outros companheiros e companheiras em Cristo Jesus, e todos esses que são simpatizantes da fé, interessados estão em se colocar, não mais para que sejam agredidos por inúmeras obras, ao qual não tem nenhum controle, e muito pelo contrário, os fazem assim a trazerem-se em angústia, em sofrimento e aflição. Ora, quando o próprio Deus, o Senhor de tudo e de todos, nos leva a ruminar a sua palavra, é muito mais fácil administrar uma vida com Deus ao meu lado e ao teu lado, querido irmão, querida irmã, ouvinte desta oração, do que você administrar aquilo que o teu ego e que teus pensamentos humanos podem lhe fazer, que num primeiro momento parece tudo maravilhoso, tudo extraordinário, mas logo depois um abismo vai chamando outro abismo, e quando assim se dá, mais um abismo se converte em um problema tremendo. Quando assim então temos o momento em que abrimos nossos olhos, despertamos que estamos cercados de muitos inimigos, e aqueles inimigos vão se multiplicando dia após dia. E é por isso que a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus, porque as portas do inferno não têm poder para assim fazer, ó Deus meu Pai, a aflição, a angústia, ao qual muitos homens não percebem, porque mergulharam no mar da vida a fazer a sua própria vontade. Esse é o momento que eu tenho diante do Pai, do Filho e de Deus Espírito Santo, e creio também que meus amados irmãos, ouvintes desta oração, também o tenham. O nosso momento pode ser preenchido em obedecer a Deus e receber as devidas recompensas, ou até mesmo fazer a sua vontade pessoal e receber naturalmente as angústias, as aflições, ó Deus meu Pai, e todas as inquietações que vêm daquele que na verdade deseja fazer a sua própria vontade. A palavra do Senhor há um momento muito glorioso em que, na verdade, se dá
o afazer de Jesus Cristo. Naquele dia, ele iniciou um dia em que iria fazer a pregação e também grandes obras na cidade de Nazaré. Mas a palavra de Deus diz que ali ele não encontrou acolhimento. Então, a sua casa e seus parentes foram totalmente contra ele. E ele ali, segundo a graça de Deus revelada na palavra, não pôde fazer muitos sinais por causa da incredulidade daqueles que o rodeavam naquele momento. Entretanto, o Salvador não discutiu em pormenores o que ali ocorreu. Ele prosseguiu e levou assim a organização para que os discípulos pudessem substituir naturalmente o reino de Deus, obedecendo a sagrada e divina palavra. Então foram levados a ensinamentos os 12 discípulos de Cristo. E não obstante, foram instruídos para que quando assim não o fossem acolhidos, sacudissem, ou melhor, batessem os pés no chão em sinal de repúdio, porque a palavra de Deus não foi acatada. O que eu observo da parte de Deus é que mais adiante eles tiveram uma trágica notícia, aonde se deu, na verdade, a morte de João Batista, que vem a ser primo de Jesus e com uma diferença pequena, muito pequena, de alguns meses de um para o outro. Todavia, aquela morte foi uma morte ao qual envolveu muitos homens, ó Deus, daqueles dias passados. A morte estava arrolada inicialmente pela dança de Salomé para encantar o rei Herodes Antipas. Em seguida, ela recebeu naturalmente uma homenagem dizendo que poderia assim ser gratificada naquela noite, e o rei lhe ofereceu até mesmo a metade do seu reino para que ela pudesse ser recompensada. Todavia, aquela mulher, ela pediu não a metade do reino ou coisas semelhantes, mas lançada foi até a sua mãe, e a sua mãe lhe recomendou que pegasse então e pedisse a cabeça de João Batista. Eu rogo a Deus que nos dê graça para compreender as inúmeras dificuldades ao qual o Salvador e seus discípulos passaram. Todavia, assim é fechada a história de que a cabeça de João Batista será então servida em meio àquele ritual, ó Deus e meu Pai, em que ali se encontravam os homens diante, ó Deus eterno, daquela exibição. Todavia, ela é decretada então, naquele momento, a decapitação da vida do próprio profeta justo e santo, ó Deus, João Batista. Quero te glorificar que em nenhum momento houve então assim, Senhor, a paralisação do assunto, porque o reino de Deus era o centro de todas as coisas. Então eu recomendo aqui para os meus queridos, amados irmãos e companheiros em Cristo Jesus, que o reino de Deus, ele é responsável por fazer a minha justiça, a tua justiça, a minha recompensa e a tua recompensa. E assim devemos seguir uma viagem de oração, confiado que não haverá de maneira nenhuma nenhum prejuízo para a tua vida ou para a minha vida quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar. É óbvio que os homens que ali estavam envolvidos, o rei Herodes Antipas, Salomé, Herodias e todos os demais convidados, inclusive ali o executor da vida de João Batista, o grande profeta de Deus, em que tem a palavra em Isaías 40, voz que clama no deserto, irão receber naturalmente as suas recompensas. E aqui eu desejo que nós não venhamos olhar para aquilo que sucede desejando corrigir uma coisa atrás da outra. Você deve olhar, assim como nos dá a orientação da palavra, para a pessoa soberana de Jesus Cristo.
O que eu desejo nesta hora é manifestar a minha alegria, a minha satisfação, que o reino é totalmente alcançável quando nós começamos a ver que ele toma a propositura, a providência de ajustar tudo aquilo que deve ser ajustado. Em nenhum momento os discípulos de João, os discípulos de Jesus, desejaram reivindicar quaisquer coisas em si próprios. Eles poderiam se reivindicar lançando-se contra a pessoa do rei Herodes, ou a pessoa até mesmo daquela mulher que dançou Salomé, e da sua mãe que encomendou a morte de João Batista, e também diante do executor. Em nenhum momento Jesus Cristo reivindica, e assim também os discípulos falam no nome de tais pessoas envolvidas na morte por decapitação que foi feita na vida do profeta. E eu aqui aprendo da parte de Deus que o centro é fazer a vontade de Deus. O centro é deixar com que o reino de Deus possa reivindicar a minha justiça e a tua justiça, como Jesus Cristo aqui nos ensina. Ele não olha nem para a esquerda, nem para a direita. Ele vai em frente o tempo todo para alcançar os objetivos e a satisfação do reino de Deus. Que você possa, nesse momento de oração, entender que quaisquer que sejam as medidas que você precise ou eu preciso, não podemos nós, de maneira nenhuma, ficar cuidando de coisas menores, de coisas intermediárias da vida e assim esquecendo das coisas que são principais aos olhos de Deus, que são as tratativas das obras ao qual temos que fazer valer o fechamento das portas do inferno. É muito melhor que meu amado irmão, minha amada irmã, os ouvintes de Deus venham se deleitar nesta oração e assim possam propagar mais orações diante daqueles que são necessitados, do que maiormente eu e todos aqueles que aqui estão em volta desta oração, cada um de nós ficarmos discutindo os nossos problemas. Jesus nos ensina, juntamente com a tua obra, que em nenhum momento ele assim se aplica a discutir os seus problemas pessoais. Todavia avança diante dos interesses de Deus para que se cumpra a palavra e maiormente possa nos mostrar quão grande é a satisfação, a alegria e a valia daquele que olha para o reino de Deus. Então a sua palavra diz: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas também a Escritura diz: primeiro buscai o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que nesse dia de hoje, através desta oração, eu e todos nós possamos buscar os interesses sagrados de Deus e confiar que todas as suas necessidades, as minhas necessidades, ó queridos ouvintes e irmãos em Cristo, elas serão atendidas, assim como o próprio reino honrou a pessoa de Cristo. Certamente o reino de Deus honrará você, mulher, ouvinte de Deus, a você, querido companheiro, também ouvinte da palavra, tu será honrado. Vamos deixar que as demais coisas, o reino de Deus, possa intervir e assim nos recompensar. Que Deus abra os nossos olhos, os nossos corações e nos dê graça para compreender a tamanha, grandiosa, infinita e complexa obra divina de Deus. Senhor, recebe, meu Deus, as orações dos teus santos, perdoa-nos de todos os nossos pecados, erros, falhas, precipitações, e nos auxilia a caminhar, a entender que a solidez do reino de Deus intervém muito maiormente, de forma gloriosa, do que as nossas intervenções, queixas e choros em meio à estrada da salvação. Fica conosco, Senhor, e acolhe-nos nesta manhã e nos dá graça para olhar, ó Deus, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, assim como ele olhou verdadeiramente para o grande Deus Yahvé. Fica conosco, meu Senhor, fica conosco. Esta oração te faço, agradeço desde já, em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém, amém e amém.
Por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado.